Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. O que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave, ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras, eu acabei retornando. Vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo, todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento eu pensei que era o fim, aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei, tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave, ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras, eu acabei retornando. Vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo. Em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento eu pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele que eu vi. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo. Em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento eu pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele que eu vi. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era antes,
antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. Vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até
até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, veja o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tem no poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, veja o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tem no poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele que eu vi. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento eu pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele que eu vi. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. Eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com um poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. Vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo, todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim, aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei, tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. Vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele que eu vi. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele que eu vi. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era
antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. Vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. O que eu era
antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras, eu acabei me tornando. Antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, eu liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras, eu acabei me tornando. Antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo o poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei me tornando. Vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo foi que mudou tudo. As estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele
aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave, ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras, eu acabei me tornando. Antes vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo, todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim, aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei, tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande, imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave, ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote com um soco na sua cara, eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras, eu acabei me tornando. Antes vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei quem era de uma classe baixa, tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.
Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tem no poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tem no poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Não sabe como é difícil você perceber que é fraco, todos em volta morrendo e não poder salvar ninguém. Deixa que eu me sacrifico pra que vocês sejam salvos. Não queria morrer assim, infelizmente é o que tem. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo um poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Foi naquela sala que eu senti o medo. Todos estavam comigo morrendo em só o segundo. Foi que mudou tudo, as estátuas do nada tava se mexendo. Naquele momento pensei que era o fim. Aqui os mais fracos nunca se garantem. Só tinha um problema que pelo sistema ainda foi me dada mais uma chance. Assim consegui muito além, o meu poder eu aumentei. Tendo isso como vantagem, olha o que eu me tornei. Quem não podia fazer nada com o poder que assombra, hoje eu ocupo o cargo grande imperador das sombras. Vou aumentando o meu nível, quero chegar até o 100. Descobriu que aquela chave ela vai me conceder. Depois de tantas batalhas fui pro nível 101 e apareceu uma mensagem do que eu deveria fazer. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo o que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. Passa aquele portal, vejo aquela porta usando uma chave e ela se abriu. E logo me lembro daquele lugar e a dificuldade daquele covil. Assim eu percebo que era um teste e todas as estátuas começam a mexer. Só que aquele teste era de força pura, não poderia usar um tipo de poder. Vejo aquele sorriso daquela estátua maldita que me dava muito medo desde aquela ocasião. Mas agora eu mudei, não sou mais aquele fracote. Com um soco na sua cara eu vou te levar pro chão. Depois de vencer o arquiteto, meu último adversário, liberei minhas memórias, é o que eu tava buscando. Em uma batalha intensa de monstro contra guerreiros, como monarca das sombras eu acabei. E olha o que eu era
antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez. E olha o que eu era antes, vejo que eu me tornei. Quem era de uma classe baixa tendo poder de rei. Foi dado uma segunda chance, porque isso eu não sei. Escolhido pelo sistema, vamos lá outra vez.